É uma sexta-feira à noite, é carnaval e eu tô aqui gravando, então é muito provável que tenha uma escola de samba aí de fundo. Eu tô escutando uns tambores aqui. Espero que vocês não. Eu acho que todo mundo que gosta de ler é porque gosta de boas histórias. E não é só nos livros que a gente encontra elas. A gente conhece boas histórias na literatura sim, mas também em filmes, em séries de TV e também nas nossas relações, nas nossas conversas com outras pessoas. Eu adoro ouvir história de vida de outras pessoas, conhecer um pouco da experiência de vida de determinada pessoa. E isso me faz lembrar muito as reuniões de família, sabe? Os aniversários, os natais, onde alguém sempre tem alguma história para contar e isso é muito rico. Às vezes a gente aprende com essas histórias, outras vezes a gente dá risada, a gente se emociona. E foi muito dessa sensação que essa leitura aqui me proporcionou. Como é bom e como é rico entrar em contato com boas histórias. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e esse vídeo é pra gente conversar sobre o livro O Palácio da Memória, Pessoas Extraordinárias em Tempos Conturbados, do Nate DeMille, que foi publicado pela editora Todavia. Em 2008, o autor Nate DeMille, que é norte-americano, ele criou um podcast com o nome de The Memory Palace, traduzindo, o Palácio da Memória, onde ele contava algumas histórias sobre os mais diversos assuntos. E esse podcast fez muito sucesso, inclusive é possível escutar algumas das histórias aqui no YouTube mesmo, e tem também no site, onde tem todos os podcasts lá e você pode ouvir. Vou deixar os links aqui na descrição para quem tiver curiosidade, tiver vontade de ouvir. Quem tiver com o inglês em dia ou quiser exercitar o inglês aí, é uma boa escutar os podcasts dele. O Caetano Galindo foi quem selecionou e traduziu as histórias e foi quem organizou esse livro. O Caetano conta pra gente no pós-fácil que ele ouviu o podcast em uma viagem longa de avião que ele fez, gostou muito das histórias e gostou da forma como o Nate contava essas histórias, e ele achou que seria uma boa ideia transformar esse podcast em livro. Então, o Palácio da Memória nasceu como um podcast e, posteriormente, ele se transformou nesse livro aqui. E o Brasil é o primeiro país a receber as histórias do Nate em formato de livro, porque até então elas só existiam em áudio aí através do podcast, né? Esse livro traz 50 histórias e elas são contadas em poucas páginas. Dá pra perceber que esse livro não é muito grosso, né? Ele tem 250 páginas mais ou menos. Então as histórias são contadas em pouquíssimas páginas e essa foi uma das coisas que mais me admirou durante essa leitura. Porque eu achei incrível a forma como o Nate conta essas histórias. Ele tem um poder de síntese, sabe? Que eu admiro demais. Ele coloca em poucas palavras o essencial. Ele atinge o leitor em pouquíssimas linhas, e eu acho isso muito admirável. Não é todo mundo que sabe contar histórias, mas o Nate sabe. Ele sabe quais histórias contar e como contar. Como eu disse, são histórias sobre os mais diversos assuntos. Eu não vou comentar aqui as 50 histórias que estão aqui no livro, porque o vídeo ficaria longo demais e isso ia tirar a graça da leitura, né? Eu não vou entregar pra vocês todo o livro aqui. Mas eu marquei aqui algumas das minhas histórias favoritas. Eu vou comentar rapidinho com vocês algumas delas. A primeira história é uma das minhas favoritas, ela tem o título de Distância e fala sobre a invenção do telégrafo, sobre qual foi a motivação para que ele fosse criado, para que ele fosse inventado, e assim, até me brota uma lágrima aqui quando eu lembro dessa história. Gente, é linda, é tocante. Tem outra que é intitulada de Ave Feia e Escura, que vai falar sobre a possível causa da morte do Edgar Allan Poe. Tem certo mistério, né, sobre a morte dele, o que teria acontecido no dia que ele morreu. E essa história é sobre isso, uma teoria sobre esse fatídico dia da morte do Edgar Allan Poe. Tem a história do primeiro bar, o primeiro que se tem notícia, né, do bar voltado para o público LGBT. Esse bar foi aberto na década de 30 e, salvo engano, é um bar que existe até hoje nos Estados Unidos. E é bonito e tocante a forma como o Nate conta um pouco da história desse bar e de algumas pessoas que frequentaram ali, né? O preconceito que elas sofriam, violência. Tem histórias incríveis também de mulheres que enfrentaram a sociedade de alguma forma, que lutaram para conquistarem o seu espaço. Tem história de ex-escravos, de fugas de escravos. Tem muita história interessante aqui, fica até difícil escolher qual comentar. E eu não vou conseguir, em poucas palavras, deixar essas histórias interessantes como elas realmente são. Eu não tenho esse
poder de síntese que o Nate de Mel tem, então eu vou deixar que vocês leiam, que vocês conheçam. Eu gostei muito de ter feito essa leitura. A cada história que eu lia, eu tinha vontade de conversar com alguém e contar aquela história também pra alguém, sabe? Vontade de pegar esse livro, entregar pra todo mundo e falar: olha que incríveis as histórias que tem aqui. Conheça, por favor. Obrigada, de nada. E são histórias interessantes que não chegariam até nós facilmente. Aí eu fico imaginando quanta história interessante existe por aí, mas não são contadas, não são divulgadas, vão ficar esquecidas. Então, neste meu, pega alguma dessas histórias e coloca aqui. Aí ele apresenta para o mundo histórias que merecem ser contadas, que merecem ser passadas adiante. Inclusive é um título muito interessante, né? O Palácio da Memória. Isso é o nome de uma técnica de memorização, que eu não vou saber explicar direito como funciona, mas tem um vídeo no canal Nerdologia sobre o Palácio da Memória, sobre essa técnica de memorização. Vou deixar linkado aqui em cima como curiosidade para quem quiser assistir. Mas é isso, né? A ideia de que várias histórias merecem ficar na nossa memória. Tem muita história bacana por aí que merece ser contada. E como o próprio subtítulo traz pra gente, são pessoas extraordinárias em tempos conturbados. Então, por mais que muitas histórias que a gente encontra aqui tratem de situações difíceis, delicadas, a maioria delas nos ensina alguma coisa. Dá pra tirar algo de positivo delas, um aprendizado. Ou até mesmo um incentivo para que a gente continue acreditando. Tem histórias tristes, marcantes, de pessoas que foram injustiçadas, mas no geral a atmosfera das histórias, a forma como Nate conta, traz algo de positivo. Indico muito essa leitura para todo mundo, é uma leitura muito fluida, é um livro muito rápido de ler, as histórias são muito curtas, então você pode ir intercalando essa leitura com outras, você lê uma história que está aqui, vai ler outro livro, depois volta e lê mais uma outra história. Tem uma narrativa que prende, que instiga. Com certeza é um livro que eu indico para todo mundo, afinal de contas é um livro com boas histórias e todo leitor gosta de boas histórias, né? Agora a bateria ficou bem alta, ainda bem que eu já tô terminando o vídeo. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você já tiver lido esse livro, me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você achou, se gostou, se não gostou. Se ficou com vontade de ler, me conta aqui nos comentários também, vamos continuar batendo papo aqui embaixo. Não esquece que tá rolando aqui no canal o sorteio de 1000 em 1000. Quando o canal atingir 3.000 inscritos, eu vou sortear um kit de livros, vou deixar linkado aqui em cima como é que você faz para participar, mas é bem simples. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever e de ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Um beijo e tchau!